Olá, amigos e alunos. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês uma decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, publicada no Informativo de Jurisprudência número 659. Então, eu vou projetar para vocês aqui o informativo. Então, tá ali. Terceira sessão é o recurso especial número 1.798.903 do Rio de Janeiro. O relator é o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Então, olha o que diz o tema. Crime contra a humanidade, artigo 7º do Estatuto de Roma, Tratado Internacional internalizado pelo Decreto número 4.388 de 2002. Ausência de lei em sentido formal, princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, ofensa. Então, o destaque é necessária a edição de lei em sentido formal para a tipificação do crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de tratado internalizado. Então, olha o inteiro teor do julgado. O conceito de crime contra a humanidade se encontra positivado no artigo 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, o qual foi adotado em 17 de setembro de 1998, porém apenas passou a vigorar em 1 de setembro de 2002, quando conseguiu o quórum de 60 países ratificando a convenção, sendo internalizado por meio do decreto 4.388 de 2002. No Brasil, no entanto, ainda não há lei que tipifique os crimes contra a humanidade, embora esteja em tramitação o projeto de lei 4.038 de 2008, que dispõe sobre o crime de genocídio, define os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, os crimes contra a administração da justiça do Tribunal Penal Internacional, institui normas processuais específicas, dispõe sobre a cooperação internacional com o Tribunal Penal Internacional e dá outras providências. Então, esse é um julgado que trabalha com o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade penal e também as fontes do direito penal. Então você sabe que está previsto no artigo 1º do Código Penal, assim como no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que vai dizer: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Então você sabe que quando a Constituição fala o termo lei, nós devemos considerar a lei ordinária. Portanto, as fontes formais imediatas incriminadoras do direito penal é a lei ordinária. Só que, por entendimento tanto da doutrina como a jurisprudência, também é fonte formal imediata incriminadora no nosso direito a lei complementar. Então, guardem isso. Somente a lei ordinária e a lei complementar é que podem criar um crime e estabelecer sanções penais no âmbito do nosso direito interno. E por que a lei complementar também pode? Então, é o entendimento da doutrina da jurisprudência que a lei complementar, por ela ter um procedimento mais dificultoso do que da lei ordinária, ou seja, o quórum qualificado, ela também pode ser considerada fonte formal imediata incriminadora do direito penal. E, portanto, medida provisória não pode tratar de direito penal incriminador. Inclusive, é a previsão expressa no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece, eu vou projetar, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias, inciso 1, relativa a linha B, direito penal. Portanto, a medida provisória não é fonte formal imediata incriminadora do direito penal. Agora, aguardem que, segundo o Supremo Tribunal Federal, essa vedação da Constituição Federal de medida provisória a tratar sobre direito penal, ela só estaria vedando quando a medida provisória trata de direito penal incriminador, mas não abrange o direito penal não incriminador. E nós podemos citar como exemplo a medida provisória 1571 de 97, que permitiu o parcelamento de débitos previdenciários e tributários com efeito de extinção da punibilidade
E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 254.818, entendeu que medida provisória pode tratar de direito penal não incriminador. Nós também podemos citar como exemplo o Estatuto do Desarmamento, que criou uma atipicidade temporária para a pessoa que entregasse voluntariamente arma de fogo. E este prazo ele foi prorrogado por diversas vezes por medidas provisórias. Então, a medida provisória ela não é fonte formal imediata e incriminadora, mas ela pode tratar de direito penal não incriminador. Da mesma forma, a lei delegada ela não é fonte formal imediata e incriminadora do direito penal. Inclusive, conforme dispõe expressamente o artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, que vai dizer que não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre, aí vai dizer no inciso 2, direitos individuais. E, como eu já falei para vocês, o princípio da reserva legal ele está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Como o artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2, ele veda a delegação de matéria que trate sobre direitos individuais, a lei delegada não pode tratar sobre a reserva legal. Agora, com aquela observação que a doutrina entende que o que está vedado pela Constituição Federal é a lei delegada tratar sobre direito penal incriminador, mas não estaria vedado da mesma forma como nas medidas provisórias que a lei delegada trate de direito penal não incriminador. Agora, a pergunta que surge é: e um tratado internacional de direitos humanos pode criar um crime ou estabelecer uma pena no âmbito interno? Vocês sabem, né, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 46.343, entendeu que os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados com quórum de emenda, eles têm status constitucional. Agora, se ele foi aprovado com quórum simples, eles têm status de norma supralegal. Então, eles são inferiores à Constituição, mas são superiores à legislação infraconstitucional. Então, diante desse contexto, nós podemos admitir os tratados internacionais de direitos humanos como fonte formal imediata do direito penal. Agora, cuidado! O Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele não pode ser fonte formal imediata incriminadora, ou seja, eles não podem criar crimes ou combinar penas no âmbito interno, apenas criar crimes ou estabelecer penas no âmbito internacional. Inclusive, isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal 470, referente à organização criminosa como crime antecedente no crime de lavagem de capitais. Então, você deve lembrar que anterior ao advento das leis 12.694 de 2012 e a lei 12.850, nós não tínhamos no direito brasileiro a definição de organização criminosa. E a lei de lavagem de capitais, anteriormente à alteração efetuada pela lei 12.683 de 2012, ela tinha um rol de crimes antecedentes para que eu tivesse o crime de lavagem de capitais. E um desses crimes era a organização criminosa. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação penal 470, entendeu que nós não poderíamos utilizar do conceito de organização criminosa da Convenção de Palermo. E agora, no mesmo sentido, foi o entendimento da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Então eu continuo a leitura do informativo. No Brasil,
no entanto, ainda não há lei que tipifique os crimes contra a humanidade, embora esteja em tramitação, então, o projeto de lei 4.038 de 2008. Então, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que não é possível utilizar o tipo penal descrito em tratado internacional para tipificar condutas internamente, sob pena de violar o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, segundo o qual não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia cominação legal. Assim, tanto no Supremo Tribunal Federal como também no Superior Tribunal de Justiça, não obstante a tendência em se admitir a configuração do crime antecedente de organização criminosa, antes da entrada em vigor da Lei 12.850 de 2013, para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, em virtude da internalização da Convenção de Palermo por meio do Decreto 5.015 de 2004, prevaleceu o entendimento no sentido de que a definição de organização criminosa contida na referida convenção não vale para tipificar o artigo 1º, inciso 7 da Lei 9.613 de 98, com redação anterior à Lei 12.683 de 2012. De igual modo, não se mostra possível internalizar a tipificação do crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de tratado internalizado por meio do Decreto 4.388 de 2002, porquanto não há lei em sentido formal tipificando a referida conduta. Então guardem isso. O tratado internacional, ele pode ser, inclusive, esse é o entendimento da doutrina moderna, ser considerado fonte formal imediata do direito penal. Agora, ele não pode ser considerado fonte formal imediata incriminadora. Não pode, então, o Tratado Internacional criar um crime ou estabelecer uma pena no âmbito interno, somente no âmbito internacional. Ok? Então, era isso que eu tinha para tratar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que você possa receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.